Olá, tudo bem, amigos? Eu tenho falado um pouco sobre macrocompetências socioemocionais, né? Essenciais, e essa é a terceira. Nós falamos sobre a primeira, sobre empatia. Pode procurar nos vídeos aí, se quiser dar uma olhada, curtir, colocar algum depoimento, algum comentário. A gente está melhorando, né? É um pequeno momento de reflexão. E falamos também sobre foco e determinação, no vídeo anterior, o segundo, e agora sobre responsabilidade dentro do Cristo. Tá? Quero dividir com você esse espaço, tanto para você que é cristão, como para você que não é. Como eu já falei no outro vídeo, eu fico maravilhado porque essas sociocompetências, elas vêm a nos mostrar o interior, a alma, né? A capacidade de cada um em desenvolver ferramentas ou ter ferramentas em situações difíceis. Tanto que a própria Bíblia ela nos ensina que o momento, e a palavra fala, né, que nós somos forjados. Então, os momentos de provações que você vence te tornam fortes para a próxima jornada. Né? E no contexto de responsabilidade, que o ensino científico nos fala, né, é um bloco, né? Integra um bloco de gestão, de autogestão, tá? Implica em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguirmos realizar nossas tarefas. Responsabilidade pelo aquilo que é designado ou que faz parte dos sonhos e das realizações que nós queremos conquistar. Nós temos que entender que ninguém é responsável por nossa vida. E talvez você, adolescente, jovem, vai dizer assim, mas aí diz, né, que os adultos são responsáveis, né, por nós. Sim, são responsáveis legalmente, mas responsáveis a dar condições, né, e orientar aquele que não tem isso a resolver. Mas responsável por suas atitudes, se certa ou ouvindo os outros ensinamentos ou não, depende de você. Seus sonhos não depende da realização do outro na sua vida, tá? E não depende de alguém fazer isso na sua vida, mas você mesmo agir dessa forma. Afinal, o isolamento, né, que vivemos nesse tipo de crise agora, de distanciamento social, exige adaptações, tá? Ela exige adaptações às situações que nós... Essas adaptações dentro do nosso meio, habitat, depende de nós. Tanto que o ser humano ele é o único que, ao entrar dentro de um habitat natural, ele transforma-se segundo a sua necessidade, segundo o seu propósito. Outros animais, seres viventes, se colocam no local e convive dentro daquele local, né, conforme ele está. Ele faz parte do ambiente. Agora, o ser humano, infelizmente ou felizmente por natureza, ele transforma o local para a sua sobrevivência, o seu prazer, a sua necessidade. Ter responsabilidade significa que buscaremos fazer o que é melhor para todos, não só para nós. Apesar de estarmos distantes, nesse momento de pandemia, é preciso pensar no coletivo e agir em sociedade, de acordo com o esperado, né, das nossas vidas, nossas atitudes. Isso faz com que outras pessoas possam contar conosco sempre que precisarem, e nós com outras pessoas. Muitas vezes tem aquela reclamação, porque ninguém liga para mim, ninguém fala comigo, mas você também, ou eu, muitas vezes não tomamos essa atitude responsável de estar dialogando com outras pessoas. É interessante notar que nós vivemos num tempo de comunicação social individualizada, redes sociais divididas, num tempo em que a comunicação ela é mundial, universal, tá? Você consegue receber comunicações, informações imediatamente, né? Mas não conseguimos definir ou avaliar mais o que é fake news, o que tem sido destrutivo à nossa mente. Estamos responsáveis por aquilo que recebemos dentro da nossa mente, tá? A sociedade ela foi dividida em redes, né? Antigamente em tribos, vamos dizer assim, mas também somos divididos muitas vezes dentro da sociedade, dentro das cidades, em bairros, né? Em posições sociais, em partidos e até em denominações religiosas, infelizmente, que o cristianismo deveria ser só um. Mas nós temos a responsabilidade de mudar essa situação, né? Num coletivo, não porque muitas vezes esse diálogo, essa responsabilidade, ela se volta ao meu eu, ao meu interesse pessoal, ao meu desejo, e muitas vezes nem ao desejo do meu grupo social, tá? E quanto mais, e muitas vezes quando é pelo grupo social que eu escolhi viver, ou que eu sou dividido,
não é pelo coletivo. Perdemos a noção da responsabilidade pessoal, da responsabilidade pública e social. Tá? Responsabilidade é o seguinte: somos responsáveis pelo que cativamos. Disse o livro, né, o escritor, na voz, né, do Pequeno Príncipe. Né? Então, o que fazer nessa situação? Não se pode esquecer a importância de ter responsabilidade consigo mesmo e com o coletivo. É o básico que eu já falei. Não sair para encontrar amigos ou familiares é algo difícil, né? Mas um ato de amor e responsabilidade em tempos que estamos vivendo de pandemia. Tá? São muitas conversas. Pode, não pode, faz ou não faz. Você é responsável por sua atitude, por aqueles que você cativa e convive com você. Você é responsável pelo seu emocional, é responsável pelos sonhos a realizar no futuro e é responsável por aqueles que convivem junto com você. Ensine, tá, a checar as fontes de informações encontradas na internet. Estimule esse comportamento junto aos seus filhos, aos seus companheiros. Você que é professor ou pastor, instrua as pessoas a buscarem a verdadeira relevância e importância. Porque muitas vezes você tem que analisar o seguinte: a responsabilidade de fatos. Isso é um fato real? Isso é construtivo socialmente? Ou é um interesse individual de uma pessoa ou de um grupo? Se esse interesse individual de uma pessoa, de um grupo, está sendo, eu vou compartilhar, ou está sendo divulgada, ela pode não ser mentira, fake news, mas ela pode ser algo que não está estimulando, desenvolvendo um coletivo. Nós somos responsáveis, realmente, pela sociedade. Alguns falam assim: não tem responsabilidade nenhuma com o mundo, não. Veja bem, Jesus falou que não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal. Ele nos deu a responsabilidade de ser luz e sal nesse mundo que vivemos. Né? Então, nós temos essa responsabilidade de agir de forma consciente, independente da função que você está, se você é um líder religioso, se você é um membro de uma igreja, ou se você tem alguma posição social. Se algo existe dentro de você, deve existir uma responsabilidade de não querer só a justiça para você, né? De não só clamar a Deus ou buscar a justiça só para você, mas que a paz e a justiça também seja relevante e apoiada por você para outras pessoas também. Tá? O egoísmo pessoal não é uma responsabilidade saudável. Tá? Ah, eu sou responsável só por mim. Não, a responsabilidade ela vai além disso, porque os sonhos que você vai realizar no futuro depende da responsabilidade que você tem com o social, com as leis, tá? Com o que se divulga e se torna história. Nós temos muitas falhas na história hoje em dia por irresponsabilidade dos fatos. Tá? E pelo que nós estamos vivendo em uma época em que as histórias e os fatos eles demoravam para chegar. Hoje em dia, nesse dinamismo e automático das informações, a responsabilidade é maior, porque algo vem rápido e pode se tornar uma história e uma história destrutiva ou um contexto que se forma destrutivo para o futuro, para a futura geração. A responsabilidade nossa não é só pela vida de agora, pelo momento de agora, pelos nossos sonhos de agora, mas sim pelo sonho futuro nosso, dos nossos familiares, como digo, eu repito, como disse o Pequeno Príncipe, no livro Pequeno Príncipe, né, por aqueles que cativamos. Proponha uma conversa sobre que tipo de ação está realizando, que envolve ser responsável consigo mesmo e com outras pessoas. Converse, debata, abra o teu coração. Nós temos hoje em dia, infelizmente, uma situação tão crítica sobre a responsabilidade que o diálogo e a conversa sobre algum sentimento, e mesmo muitas vezes você demonstrando que você está apto à verdade, ou à realidade, ou a responsável aos direitos conquistados, muitas vezes você é visto como alguém que traz rebelião, ou rebelde. Não, não é isso. A responsabilidade nossa é dada por Deus, para aqueles que escolheram o bem. Ajude os estudantes a se organizarem, ajude as pessoas a se colocarem em posição, a se posicionarem em situações difíceis, para que nessa época a irresponsabilidade não leve a algo pior no futuro. Se você tem um sonho, pegue esse tempo, 2020, 2021, a situação, fixe o seu sonho, fixe um projeto nesse tempo, uma atividade nesse tempo, dentro da sua casa, dentro do seu lar.
Tá? Lembre-se que as pessoas antigamente, para ter o fruto que você compra hoje em dia no mercado, você recebe, trabalha, vai no mercado, esperava um tempo da sua safra, 30, 90 dias, às vezes um ano, vamos supor, um pé de fruta, e 10 anos para colher uma fruta, o que é enxertado agora, ficou mais rápido. Mas imagine então a sua vida. Tá? Nós estamos sendo, o mundo que tem sido mostrado para nós é algo dinâmico, é algo rápido, mas a história não é assim. Né? O dia ainda demora 24 horas. Né? As estações ainda demoram menos, um ano ainda tem 365 dias. Tá? Uma década ainda são 10 anos. Né? É necessário a gente pensar o que a gente pode fazer nesse momento. Quando alguém plantava ou quando alguém estava engordando um animal antigamente para se alimentar, o que ele fazia nesse tempo? Tá? As pessoas têm esquecido disso. Ele preparava algo para o futuro. Ele arrumava sua casa, ele plantava uma coisa menos demorada. Então, o que você está plantando? Qual é a responsabilidade? Ele ajudava o vizinho, uma colheita que ele estava fazendo para o vizinho ajudar na outra colheita. Eu estou dizendo que é um símbolo principal para a nossa responsabilidade de vida hoje em dia. Tá? Biblicamente, universalmente, as pessoas esquecem disso, a Bíblia nos fala que Deus, veja bem, Gênesis 1, 28, isso é universal. Não é para quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sustentai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Nesse sentido, ele está dizendo, no contexto universal, que o ser humano ele foi criado para domínio. Não para domínio de autoridade, o domínio pessoal, mas o domínio é conhecimento. Tá? Nesse sentido, a Bíblia está falando sobre conhecimento. Não você dominar, você enjaular um animal, ou você dominar um ser, ou você formar empregados, ou súditos, ou escravos, como alguns já pensaram no passado. Mas o dominar que ele está falando aqui é você dominar. Como um engenheiro domina a arte da construção, como um Eurípides domina a arte de fazer uma joia, tá? Como um médico domina a arte de uma cirurgia, tá? Como você domina, um professor domina a arte de educar. Isso é o dominar. Tá? Então, nós somos colocados aqui com essa sabedoria universal. Isso é universal. Né? Eu quero dizer para você que isso não significa a crença se vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é universal para o ser humano. Tá? Conhecer e trazer, e nesse sentido dominar, é aprender a forma que é para poder cuidar e agir, não destruir. Mas algumas responsabilidades a Bíblia dá para nós cristãos. Eu quero dizer que nós estamos num país que 70% da população se diz cristão. Eu já repeti isso daí várias vezes. Tá? Como assim? Porque católicos são cristãos. Kardecistas, né, vamos supor, do Kardec, espiritistas, cristãos. E muitas outras, várias denominações se dividiram dentro do cristianismo. Então, você que tem uma fé cristã e acredita em Jesus, né, você deve se responsabilizar pela atitude que deve ter segundo o ensinamento. Eu não quero falar nem do Antigo Testamento, porque se nós somos cristãos, quem veio revelar para nós foi Jesus. Mateus 5, 13 e 16, ele fala que nós devemos a nossa responsabilidade nesse mundo. É ser sal da terra e luz do mundo. Ele fala que uma terra que não tem sal, ela é insípida. Ou seja, então, a nossa responsabilidade é ser o sabor na terra. Ele disse que uma luz não se coloca escondida embaixo de uma mesa, mas sim se coloca no alto de uma candeia, se coloca no alto para iluminar todos em sua volta. Né? Uma cidade ela é vista no alto, as luzes, porque ela está com a luz mostrando aí para todo mundo ver. Tá? Então, nós temos essa responsabilidade, você que é cristão, e você que crê em Cristo. Ele também disse assim, eu não gosto, não foi você que escolheu, mas sou eu que escolhi a voz, para que deem frutos, e frutos que permaneçam. Então, 12, 19. Ele está dizendo que ele nos escolheu não para ficar responsável por nós mesmos ou para tomar alguma atitude assim que para que nós dessemos frutos e frutos que nós conquistamos sobre essa responsabilidade também temos. A responsabilidade cristã no mundo não foi para esperar a morte chegar. Não foi para julgar, porque o julgamento pertence a Deus. Mas foi para transformar, para ser testemunho de algo que quer de alguém que quer algo novo. Alguém ele compra algo porque acha bonito, ele tem para si algo que ele gosta. Então nós temos que ser essa pessoa, esse ser que se mostra dessa forma. Essa é a nossa responsabilidade.
Mateus 12, 36, 37 fala assim: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, e inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, 36, 37. Não é a palavra de um ser humano comum como eu, alguém que quer colocar alguma sua mente. É a Escritura, a palavra de Deus, Mateus, falando sobre o Cristo, falando sobre isso. Então, a responsabilidade das palavras, das atitudes inúteis que tomamos. Paulo, contrário aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele fala assim: assim cada um de vocês prestarão conta de si mesmo a Deus. É uma responsabilidade. Paulo também aos Coríntios, né? 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é uma responsabilidade nossa de cristão. Não é porque você frequenta, não, mas eu não frequento alguma igreja, eu não tenho responsabilidade. Se a tua fé, se você clama em nome de Cristo, se você tem Ele como seu intercessor, se você acredita nele, toda vez que alguma coisa, oh meu Deus, o que eu estou fazendo? Oh Jesus, tem misericórdia de mim, tá? Então você tem essa responsabilidade. Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 6, 4 e 5. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga, ou seja, você não precisa se comparar com ninguém, você olha a tua parte e faça o seu papel, como uma boa cristão, como uma boa pessoa e como aquele que tem sonhos. A responsabilidade do seu destino é seu, tá? Tanto nessa terra quanto no futuro. Tá? Que as amarguras das pessoas, que o ódio que você tem para as pessoas não sirva de prisão para você. Tá? Essa é uma responsabilidade sua também. Não deixar que as coisas más te afetem e as coisas que estão à tua volta afetem o que você deve fazer, né? Conforme ensinou Jesus Cristo. 1 Timóteo 5:8 também diz o seguinte: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Tá? Está mostrando aqui a nossa responsabilidade. Tantas famílias deixadas por alguma justificativa, sempre tem alguma justificativa. Tantos idosos, tantos filhos, tá? Tantas esposas, tantos maridos, tantas pessoas sendo deixadas, família, né? Muitas vezes não só família consanguínea, mas família de criação, família que cuidou de pessoas. E quando fala família, e aqui também dizendo família, como ele está falando para a igreja, famílias cristãs. Né? Então, olha só a responsabilidade nossa com aqueles que foi nos dado, né? Aqueles que cativamos, aquele que foi nos dado nessa terra. A carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, 17. Está falando sobre o líder espiritual, aquele que te mostra a verdade. Não está falando para você subir, você coloca a cabeça ou te faz fazer coisas erradas. Para falar a verdade, você honra alguém quando você tem a responsabilidade de ser melhor. Às vezes você tem pessoas que não foram bons exemplos para você. Tem pessoas que você não tem responsabilidade nenhuma sobre ele, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu quero dizer para você que sim, você tem a responsabilidade de ser diferente. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que precisamos, sermos julgados com maior rigor. Ou seja, você conhece a verdade, você que busca a verdade, você será julgado com maior rigor. Isso a gente pode ter um exemplo além, né? Quando você está fazendo parte de alguma coisa, está junto de alguma coisa que você não tinha nada a ver com isso, você era inocente e não sabia daquilo. Tá? Então, até legalmente você consegue provar e você consegue se livrar daquilo. Na presença do Senhor é bem assim. Ele sabe o que você tem discernimento, o que você inventa fechando os olhos dizendo que é necessário. Mas ele sabe a responsabilidade que você tem e a consciência que você tem daquela responsabilidade. Porque uma pessoa que não entende isso,
de alguma forma isso não toca ele. É porque ele não tem consciência. Eu quero dizer que o ser humano ele foi provido de consciência. Tá? E aquele que não tem consciência, ele é um serial killer, vamos dizer assim. Ele tem algum problema, alguma dificuldade social e pessoal com aquela dificuldade de você reconhecer o que é certo e o que é errado. Isso não é natural do ser humano. Então, preste atenção. Se você tem isso, você procura ajuda. 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 4 e 5. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4, 4 a 5. Veja bem que interessante isso daqui. Eles te afrontam, eles te lançam, né? Eles falam mal de você, eles questionam você, mas o texto é claro. Contudo, eles terão que prestar contas aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Qual tem sido a sua responsabilidade? Nesse momento de crise, de pandemia, procure a ação do Espírito Santo. Peça a Deus para que toque o teu coração, o teu entendimento, para que você ache uma forma de se livrar desse momento de nostalgia ou de paralisação que você está vivendo. Coloca no teu coração a responsabilidade pelos teus atos, a responsabilidade pelo que vai acontecer no teu futuro é seu. Tanto no cuidado de saúde que você está tendo, independente do que os outros vão falar, tanto no que você está se preparando para esse futuro que vai vir, tanto de como você está tratando das pessoas nesse tempo. Tá? Quando elas falam, você está dizendo, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Em tempo de crise, seja responsável pelo que acontece de bom, tanto para você quanto para as outras pessoas. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, completa no coração esse entendimento sobre essa macro socioemocional, Senhor, essa macro competência socioemocional. A terceira, ó Pai, que nós estudamos circularmente, mas também nos ensina muito, ó Pai, sobre a nossa vida cristã. Senhor, orienta cada um de nós, ó Pai, a ter discernimento das nossas responsabilidades. Que esse momento e que as pessoas imorais não venham, ó Pai, a tirar isso de dentro do nosso coração. Não venham tirar isso de dentro das nossas atitudes, mas sim que entendam, ó Pai, o que é certo e o que é errado. E também se comprometam, ó Pai, a fazer a diferença. Eu te peço, ó Pai, agradecer em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Fique com Deus. Coloca isso no teu coração, a responsabilidade de fazer a diferença. Essa foi a terceira macrocompetência. Na próxima, nós vamos falar sobre tolerância ao estresse. Tá? Circularmente e biblicamente.